Você já ficou em dúvida se o que a sua casa precisa é de uma reforma completa ou de uma boa decoração? Muitas vezes você começa ali com aquela arrumadinha e quando vai ver, já tá com parede quebrada, orçamento estourado e dor de cabeça acumulando. A verdade é que os processos de uma decoração e de uma reforma são bem diferentes e entender isso antes de começar vai te fazer economizar dinheiro, tempo e estresse. Esse é um vídeo recheado de informações importantes do início ao fim. Então, se esse tema despertou o seu interesse, já curte o vídeo agora mesmo e fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar quais são as diferenças entre a decoração e a reforma, como saber o que a sua casa realmente precisa e o que é exigido em cada caso. Então, se você quer saber tudo isso, vamos embora pro vídeo. Oi, meu nome é Nayara Tiossi, criadora do Método Arquitetura dos Sentidos, especialista em projetar ambientes que proporcionam mais saúde e bem-estar, e esse é o nosso quadro Na Direção Certa, um espaço aqui no canal onde eu te ajudo a entender o que você deve considerar antes de construir, reformar, decorar, para que as escolhas que você tome te levem na direção certa ali do seu sonho. Aqui eu falo sobre escolhas, planejamentos, soluções que te ajudam aí a agir com mais clareza, com mais consciência e propósito. Muitas pessoas confundem reforma com decoração, e isso acontece porque as duas, no fundo, envolvem ali a transformação de um ambiente. Mas a diferença, ela mora na dimensão dessa transformação, nos itens que vão ser mexidos e nas exigências que vão ter para cada caso. E entender essa diferença é o primeiro passo para fazer ali escolhas mais conscientes e evitar frustrações, gastos desnecessários. Então, primeira coisa, vamos entender o que é a decoração. Quando a gente fala da decoração, a gente está falando ali daquela transformação que vai trazer uma modificação para o espaço, estética, funcional ali para o layout, por exemplo, mas sem a gente mexer na estrutura desse espaço. A gente trabalha com uma base que já está pronta. Eu não vou modificar pontos de hidráulica, pontos de elétrica, nem nada disso quando a gente está falando de uma decoração. Eu vou trabalhar uma textura na parede, colocar um quadro, pensar na disposição dos móveis, de como vai funcionar a organização do meu espaço, planejar ele ali para que ele fique harmônico, esteticamente, que ele combine com o que tem ao redor, que as cores estejam alinhadas com aquilo que eu quero transmitir, que as texturas elas possam convidar muitas vezes ao toque, deixar o ambiente agradável, confortável, de acordo com as necessidades de cada pessoa. E isso não envolve grandes obras. Quando a gente está falando então de decoração, a gente não vai trabalhar essas modificações grandiosas. São modificações pontuais que vão ali trazer uma diferença para o espaço, essa transformação que tanto a decoração quanto a reforma buscam para um ambiente, mas sem modificar a estrutura daquele espaço. É como se a gente já tivesse a base pronta e a gente vai modificar só o que está ali dentro. A gente vai rechear essa base e trazer um pouco mais de vida, de harmonia, de intenção para a decoração que a gente vai fazer. A decoração, ela transforma a percepção que a gente tem do ambiente sem quebra-quebra. Então, a gente vai atuar na iluminação, nos móveis, nas cores, nas texturas, para tornar esse ambiente mais agradável, acolhedor, de acordo com a necessidade de cada pessoa. E embora seja muito bom você ter um profissional ao seu lado para te auxiliar aí no processo de decoração dos seus ambientes, a decoração, ela não tem nenhuma exigência legal para que você tenha um profissional ao seu lado para executar. Se você mora num condomínio, é importante você se atentar ao que diz o regimento interno, do seu condomínio ali, para verificar o que você pode ou não pode fazer sem o plano de reforma, tá? Eu já vou falar mais sobre o que é um plano de reforma, porque geralmente ele se aplica quando a gente está falando sobre reforma e não sobre decoração. Mas, em todo caso, se atente ao regimento interno, porque em alguns casos pode ser que você precise desse plano. E se você precisar, já vou te dizer o que você precisa fazer. Mas, quando é uma alteração mais simples, como no caso de uma pintura de um papel de parede, você muitas vezes só vai precisar ali autorizar o acesso das pessoas que forem fazer para você, dos profissionais que vão acessar o seu apartamento para poder fazer esse serviço. Então, se atentar ao que você está fazendo, se é permitido ou não, e também para autorizar o acesso dos prestadores de serviços à sua unidade. E se você quer aprender a decorar os seus ambientes, o curso Decoração dos Sentidos Lar pode te ajudar. Ele é um curso completo, onde eu vou te ensinar desde o básico ali do que é a decoração, de como os ambientes impactam na sua vida e como você vai fazer para escolher os melhores materiais, e também ensino como você aplicar a metodologia que eu criei, que é o Método Arquitetura dos Sentidos, na prática.
através do curso, né, de um dos módulos específicos do curso, eu vou te ensinar o passo a passo de como você aplicar a nossa metodologia para você decorar a sua casa, harmonizar ela através da decoração para trazer mais saúde e bem-estar. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso curso, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no QR Code aqui na tela. Nesse link você vai ter acesso a uma aula gratuita onde eu te explico mais sobre o impacto dos ambientes na nossa saúde, no bem-estar, e aí você vai entender também um pouco mais sobre a metodologia que eu criei, como foi que eu cheguei nesse método, né, que eu aplico hoje nos projetos e que eu te ensino dentro do curso, e também vai poder visualizar o nosso curso por dentro, como ele é lá na plataforma, e entender qual é a oferta que está valendo aqui para esse momento. Você vai poder acessar o nosso curso se você quiser, né, fazer parte da nossa comunidade e vir ser também o meu aluno para aprender a decorar comigo. Então, se você quiser, o link vai estar aqui na descrição. E agora, falando das reformas, a gente precisa entender que a reforma vai além de uma decoração. A gente vai mexer em aspectos que não são só dos interiores, né? A gente vai trabalhar questões que muitas vezes podem ser estruturais. Elas vão exigir uma intervenção maior. Ela é uma transformação de um edifício existente com o objetivo ali de aprimorar ele, né? Seja por questões estéticas, funcionais ou até estruturais. Isso pode causar ali alterações numa coisa que seja mais simples, desde ali de um revestimento, de uma pintura também, como também intervenções que sejam maiores, né, que vão ser mais complexas, como questões estruturais, mexer ali nos pilares, nas vigas, naquilo que de fato sustenta aquela edificação em pé, e aí isso é uma intervenção bem complexa. Pode mexer em questões hidráulicas, elétricas, pode fazer também a ampliação de algum espaço, uma criação de um anexo, de uma criação de um pavimento superior. Pode ser também a demolição e a construção de novas paredes e a gente precisar adequar uma disposição nova dos espaços dentro dessa construção. Então, a reforma se enquadra em vários aspectos, em várias alterações, mas são alterações que são um pouco mais complexas, são maiores do que a decoração em si. Vou te dar aqui 2 exemplos, né? Poderia ser uma casa em que você está precisando construir o pavimento superior, e poderia ser também um apartamento em que você vai substituir o piso, os revestimentos, fazer novos pontos de elétrica, de hidráulica, para se adequar a um novo layout que você está pensando, para atender às suas necessidades deste momento, né? A reforma é o tipo de processo ideal para quem precisa integrar um ambiente com o outro, precisa de soluções que vão mexer ali no conforto térmico, no conforto acústico do seu espaço, que muitas vezes tá te incomodando ali, você tem muito barulho do vizinho, você precisa de alguma solução que te ajude de fato nisso. Isso vai envolver uma obra maior para você resolver essa situação, exige essa complexidade um pouco maior dessa reforma. Então, isso caracteriza, sim, uma reforma. E, diferente da decoração, a reforma, ela precisa cumprir alguns requisitos que são, inclusive, regulamentados por uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que é a NBR 16.280. Essa norma, ela aponta vários requisitos que precisam ser observados, serem atendidos quando você vai reformar um espaço, tá? E muitas vezes para garantir a segurança das pessoas, do edifício, do entorno que tem ali, tá? Ela é uma norma que fala muito ali sobre a gestão, né, de quando vai haver uma reforma e orienta, inclusive, como os síndicos devem se portar, né, em relação a quando recebem ali a notificação de que vai haver uma reforma, por exemplo, nos apartamentos. Então, você precisa estar atento ao que diz dentro dessa norma para você que quer reformar. A norma define reforma de edificação, a alteração nas condições da edificação existente, com ou sem mudança de função, visando recuperar, melhorar ou ampliar suas condições de habitabilidade, uso ou segurança, e que não seja manutenção. Isso é a definição de reforma da edificação pela norma 16.280 da BNT, tá? E aí, eu quero trazer para você aqui alguns exemplos do que é uma manutenção e o que é uma reforma, então, né? Uma manutenção. Foi lá, estourou o seu sifão da pia que já existe ali dentro. Você precisa consertar. Isso é manutenção. Ah, existe o rejunte do piso que descolou. Manutenção. Agora, vou substituir o revestimento. Reforma. Vou derrubar uma parede do meu apartamento para integrar a sala com o que era para ser um quarto. Vou deixar minha sala maior, fazer um ambiente mais integrado? Reforma, tá? Vou fazer o nivelamento da minha varanda com o piso da minha sala para também integrar esse ambiente com a minha sala. Quero deixar isso tudo muito integrado, tudo.
reforma, tá? Então, qualquer coisa que não seja para manter aquilo que já existe, vai transformar, vai deixar aquilo melhor, independente se vai mudar o uso ou não, é caracterizado como reforma. E, nesses casos, a gente precisa atender aos requisitos que a NBR 16.280 traz pra gente. E um desses requisitos é apresentar o plano de reforma. O que é esse plano de reforma? É basicamente dizer aquilo que você vai fazer dentro da sua obra para quem precisa saber o que você vai fazer. E quem é que precisa saber? O responsável legal pelaquela edificação, vamos dizer assim. Além do proprietário, né? Você tem que responder o que está acontecendo dentro daquele imóvel para alguém superior ao proprietário, vamos dizer assim. E o que seria esse responsável ali? Quem é que responde por essas questões? Dentro de um condomínio, você tem o síndico, a administração. Então, no caso de um apartamento, de uma casa em condomínio, você precisa apresentar o que vai ser executado para essa administração. No caso de uma casa situada dentro de uma cidade, fora de um condomínio, você precisa apresentar esse plano de reforma para a sua prefeitura, tá? Já quero trazer esse esclarecimento aqui. Quando a gente fala de um plano de reforma, a norma ela traz vários outros itens, que são condições que esse plano de reforma também precisa atender. E aí esses requisitos são vários, tá? Como, por exemplo, o atendimento à legislação que esteja vigente e normas que sejam pertinentes ali também àquela obra, a responsabilidade técnica legal pelo projeto, pela execução e pela supervisão da obra que você vai estar fazendo, a apresentação de projetos, o memorial descritivo, o detalhamento ali do que vai ser feito nessa reforma, para eles entenderem se o que você está fazendo é viável, está dentro dos conformes, você pode realmente fazer aquilo. E no final, eles te darem uma autorização para você realizar essa reforma. No caso das prefeituras, você recebe o alvará de reforma. No caso de dentro de uma administração, ele vai te dar uma autorização para você iniciar essa obra dentro do apartamento. E você só aprova isso quando você apresenta todo esse plano de reforma com todos esses itens que ele traz na norma, discriminados, apontados, para que eles tenham ali esse respaldo quando você for executar essa reforma, tá? A norma traz vários outros itens. Eu tô falando aqui de alguns, né? Mas ele vai desde o item A até o item N, se eu não me engano. É isso mesmo. Do item A até o item N, traz várias informações do que precisa quando você vai fazer uma reforma. São aspectos bem técnicos, tá? Como, por exemplo, o cronograma da obra, o planejamento de descarte de resíduos, onde você vai fazer esse descarte, onde você vai localizar os insumos, os materiais que você vai utilizar na reforma durante essa obra. Depois, onde você vai descartar. Quais são as pessoas, as equipes que vão estar utilizando o ambiente, né, o local ali, que vão realizar o serviço para você. Você precisa autorizar essas pessoas a acessarem esse local para que essa obra aconteça, né? Enfim, tem alguns outros pontos que estão relacionados ao que precisa ser atendido dentro desse plano de reforma. Mas esses que eu falei para vocês são alguns dos principais, tá? Então, isso tudo precisa ser atendido para que você autorize essa reforma a acontecer. Para ficar melhor ilustrado aqui em relação a essas questões do atendimento à legislação, por exemplo, e das normas que sejam aplicáveis em cada caso, eu vou me aprofundar um pouquinho nisso daqui, tá? Então, no caso de uma casa, por exemplo, você vai reformar a sua casa, essa casa está localizada na cidade, fora de um condomínio. Você precisa apresentar esse plano de reforma lá para a prefeitura da sua cidade. E a prefeitura vai dizer se aquilo que você está querendo fazer é permitido, né? Pode ou não pode ser feito, precisa de algum ajuste ou não. E só quando você apresenta tudo isso é que você recebe ali aquela autorização da reforma que eu falei, que é o alvará de reforma, tá? E é consultado algumas legislações para dizer se isso está conforme o que pode ou o que não pode, como, por exemplo, o Código de Obras, a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e também o Plano Diretor Estratégico das Cidades. Eu sei que esses nomes são diferentes, você não deve ter ouvido, mas basicamente essas são legislações que dizem como a gente pode ou não pode construir dentro de cada cidade, tá? Esses documentos, né, essas legislações, elas podem variar, sim, as condições do que pode ser feito ou não de uma cidade para outra. Tem algumas cidades que têm algumas normas que não precisam ter por conta da quantidade de habitantes que tem, mas aí cada cidade tem, sim, uma legislação
do que deve ser atendido ou não para ter esse alvará de reforma. E aí você precisa consultar na prefeitura da sua cidade o que é que precisa ser feito. E geralmente isso é feito através de um profissional habilitado, tá? Que ele vai te conduzir todo o processo, vai mostrar o que vai ser feito ou não dentro desse plano de reforma que contém todas essas questões que eu falei. Responsabilidade, projeto, cronograma de obra, o que vai ser utilizado, o que não vai, o que vai ser feito, o que não vai, para que você receba esse alvará de reforma, tá? No caso de um apartamento, as legislações que precisam ser seguidas, a princípio, são aquelas que são apresentadas no regimento interno, no código ali do condomínio, né? Na convenção do condomínio que você estiver com seu apartamento. E em ambos os casos, podem ter obras que necessitem atender outras normas técnicas, como, por exemplo, a NBR 9050, que é a NBR que diz como a gente deve fazer os ambientes serem acessíveis. Então, se for pertinente para sua obra, você precisa estar dentro das normas de acessibilidade da 9050. Questões que sejam relacionadas a saídas de emergência, a alturas específicas, por exemplo, de guarda-corpo, de altura de degrau, podem também estar vinculadas à norma 9077, tá? Que é a NBR 9077. Pode também precisar ali estar de acordo com normas que estejam falando sobre estruturas, como a 6120. Pode também precisar atender a questões da NBR 5412, que é a de elétrica, né, de instalações prediais de baixa tensão. Então, tem várias outras normas que precisam ali estar de acordo e que você vai precisar de um auxílio técnico para você estar por dentro dessas normativas, né? Entender se aquele projeto, aquilo que você está propondo, estão de acordo com as normas que sejam pertinentes àquilo que você está fazendo, tá? E aí um profissional vai conseguir te auxiliar nesse processo. E é justamente por precisar atender questões tão técnicas como essas que eu tô te mostrando, é que ter uma equipe, né, uma assessoria técnica profissional habilitada faz tanta diferença quando você vai fazer uma reforma e que também é exigida para quando você vai fazer uma reforma deste tipo. Mas eu sei que a realidade no Brasil pode ser bastante diferente do ideal. E isso é muito triste, tá? É uma realidade que acontece, de fato, no nosso país. Muitas das obras que são feitas no Brasil hoje são feitas de maneira irregular, tá? Não é a melhor maneira de se fazer. Eu não posso fechar os olhos para o que acontece. Por mais que isso aconteça, eu não posso dizer para você isso é o correto, tá lindo. Não, não tá. Eu preciso trazer para você aqui informações que vão te abrir os olhos da importância de ter uma equipe ao seu lado para garantir segurança, para garantir que seja feito com qualidade, para garantir que as coisas funcionem como deveriam funcionar dentro de uma obra. Muitas vezes, eu sei que assim, muita gente tem ali na cabeça que obra dá dor de cabeça, mas muitas vezes ela dá dor de cabeça justamente por não ter um planejamento certo feito, né? Eu sei que muitas vezes, até mesmo com planejamento, alguma coisa ou outra ainda sai fora do plano. Mas o que eu gosto de trazer é o seguinte: a gente pode chamar de imprevisto numa obra algo que seja de fato imprevisível, mas não aquilo que a gente poderia ter visto numa fase de planejamento, tá? Então, assim, a gente precisa olhar com atenção. Vai fazer uma reforma? Você precisa se planejar de várias formas possíveis. Financeiramente, em relação a prazos, a como é que essa reforma vai acontecer, o que vai acontecer, em que ordem precisa acontecer. Porque senão você chega colocando a carroça na frente dos bois e as coisas dão errado depois. Você precisa refazer coisas e isso te traz prejuízo, tá? Então, acho que eu tô sendo bem clara aqui. Mas, como eu estava dizendo, né, a realidade no Brasil, ela é bem diferente da ideal. A grande maioria das obras, principalmente nas casas, ela é feita de forma irregular, sem o acompanhamento técnico que deveria existir, tá? E isso não acontece, muitas vezes, porque as pessoas não ligam para a segurança. Porque eu aposto, com você aqui, se eu começar a apresentar aqui para você o que pode acontecer com uma construção, você vai falar para mim, não, segurança para mim é importante. A minha família é importante. Então, não acho que é porque as pessoas não se preocupam com a segurança que elas deixam de fazer, né? Mas sim, muitas vezes, porque elas acham que não é necessário. Ou até mesmo porque acreditam que ter um profissional ali do lado seja algo caro demais. Mas como a gente já viu, a norma NBR 16280, ela exige o acompanhamento profissional para garantir segurança. A segurança das pessoas.
tanto de quem está fazendo ali a obra, como também de quem vive ao redor e de quem vai depois usufruir desse espaço, porque essa norma, ela diz sobre segurança durante e após a execução da tua reforma, tá? E eu sei que para muita gente contratar o profissional parece caro. Mas caro em relação ao quê? Porque é o seguinte, às vezes a pessoa que está fazendo ali a reforma sem o acompanhamento, ela gasta mais tentando fazer sozinha do que se tivesse com um profissional ali do lado. Por quê? Às vezes ela compra material errado, refaz serviço, perde tempo, e tempo a gente sabe que é dinheiro, né? Fica estressada, perde a saúde mental, né? A saúde emocional, que é tão importante pra gente, e ali tá colocando a sua saúde em risco, colocando às vezes muito mais dinheiro do que deveria, comprando mais coisas. Sabe por que que acontece? Ó, vou te dar um exemplo aqui que acontece assim. Sabe o que que é? Vou fazer uma ampliação. Ai, será que a minha casa aguenta? Aqui muitas pessoas perguntam, né? Se perguntam, ai, será que dá pra fazer aqui mais um andar em cima? Para você saber se iria aguentar mais um andar em cima, você precisaria de uma análise estrutural, tá? De uma análise da fundação, de entender ali quais são as cargas que estão acontecendo, para dizer se a construção existente, ela já foi pensada para ter mais pavimentos, ou se você vai precisar de um reforço estrutural. Muitas vezes, na maioria dos casos, essas construções elas não foram previstas para você ter mais pavimentos. E elas precisam de um reforço. E aí você vai, sem o auxílio de um profissional técnico, vai comprar material e pergunta lá para a pessoa que tá te vendendo material. Aí ele vai te dizer assim, ó, compra essa ferragem aqui, você colocar um ou mais dois aqui vergalhões desse jeito, de tal espessura, de meia aqui, enche aqui com essa quantidade de vergalhões na armadura, e aí você concreta, né? E aí vai dar tudo certo, vai aguentar. Só que o que você não sabe é que ele pode ter colocado muito mais aço do que deveria, porque ele não tem noção do que vai precisar suportar de carga ali. Ele te deu um parâmetro geral. Uma coisa que pode funcionar, pode ser que funcione, pode ser que ainda não seja suficiente, e isso cause um problema ainda maior para você. Já pensou se a sua casa cai? Já pensou se isso traz uma vida a menos? Já pensou que você pode estar colocando a sua família em risco quando você coloca uma estrutura que você não sabe estar suportando? Gente, é muito sério o que eu tô falando. É muito sério. Você pode comprometer a vida de alguém quando você não faz aquilo que deveria ser feito. As pessoas que estudaram, por exemplo, para fazer estrutura, elas não estavam marcando bobeira. A maioria, né? Elas estudaram para isso. Eu espero. As pessoas que estudaram para fazer ali um cálculo estrutural, elas não estavam marcando bobeira, pelo menos é o que eu espero, né? Ainda assim, eu sei que tem pessoas picaretas aí, mundo afora. Mas quando a gente tem um profissional do lado, um profissional comprometido, um profissional que tem segurança naquilo que está fazendo, que tem experiência, né? Ele vai fazer aquilo que é necessário para dimensionar a tua estrutura da maneira correta. Nem a mais, nem a menos daquilo que você precisa para suportar aquilo que você precisa. Porque a menos compromete a segurança da sua família. A mais custa mais caro. Muitas vezes, se você vai lá nesse lugar comprar as coisas por conta própria, o que eles tentam fazer é colocar a mais. E às vezes ainda não é suficiente, pode causar esses problemas que eu te falei. Fora ainda que você não vai saber nem a resistência do concreto que você vai ter que ter, qual que é ali o slump, né? Tem várias coisinhas técnicas que passam despercebido para quem não conhece disso. E aí, às vezes, né, quando não é alguma coisa que aconteceu mais grave, né, como a perda de uma vida, como eu falei que pode acontecer, mas um trabalho tendo que ser refeito, uma coisa que deu errado, que não foi planejada, ou até mesmo que caiu e você precisou refazer de novo, aquele caro inicial e teria saído mais barato contratando um profissional, tá? Do que ter que consertar tudo depois. É como fazer um tratamento preventivo. Pode parecer um custo agora, mas isso evita uma dor de cabeça muito maior depois. Então, conselho de amiga e de profissional também. Contrate um arquiteto, contrate um profissional capacitado para te auxiliar naquilo que você está precisando. Tá bom?
Às vezes não vai ser um arquiteto, às vezes vai ser um projetista estrutural, né, um engenheiro estrutural, às vezes vai ser um engenheiro elétrico, às vezes vai ser um engenheiro hidráulico, às vezes vai ser uma pessoa que cuide de patologias das construções. Então, assim, veja aquilo que você precisa, entenda qual é a condição e contrate um profissional habilitado, um profissional capacitado para te auxiliar, tá bom? Como eu estava dizendo, né, o que muitas pessoas não percebem é que fazer sem o auxílio técnico pode custar muito mais do que o dinheiro. Pode custar tempo, pode custar estresse e, em casos graves, até vidas. E, infelizmente, tem inúmeros casos pelo Brasil de acidentes causados por reformas que foram mal executadas. Eu espero que a sua não seja mais uma dessas. De verdade, tô aqui para te alertar. Eu sei que causa um pouquinho de medo, mas às vezes é bom ter medo, né? O medo não pode paralisar a gente, mas ele faz a gente pensar naquilo que pode acontecer e pra gente pensar em alternativas, fazer escolhas conscientes, escolhas bem pensadas, com conhecimento, pra gente tomar decisões que sejam melhores pra nossa vida, tá bom? Então, é isso. Infelizmente, há inúmeros casos espalhados pelo Brasil que foram causados, né, acidentes que foram causados porque reformas foram feitas ali de forma mal executada, tá? Vazamentos de gás, que poderiam ter causado explosões, né, choques elétricos e até desabamentos, né? E tudo isso porque em algum momento alguém achou que era só uma parede, só um ponto de luz, só uma coisinha rápida. Como eu tava falando, gente, reforma é coisa séria. Fazer com acompanhamento profissional não é luxo. É uma segurança que você traz pra tua casa, pra tua família. Beleza? Espero que eu tenha passado aqui a mensagem. É prezar pela integridade da sua família, do seu patrimônio, de quem trabalha dentro da obra. É uma responsabilidade, não é brincadeira, não. Valeu a bronca? Acorde! Além disso, o acompanhamento técnico ele vai prevenir várias outras dores de cabeça desnecessárias, né? Aquelas que vão aparecendo, né? Parecem pequenininhas no começo, mas depois viram uma bola de neve, né? Vira aquele efeito cascata ou efeito dominó, que vai caindo uma depois da outra. Um profissional sabe prever aquilo que você talvez não esteja vendo agora, como um revestimento vai afetar no rodapé depois, na altura da tua porta. Será que vai fechar a sua porta depois que você colocar aquele sobrepiso em cima do piso que você já tem hoje? Será? Né? Como uma parede removida pode comprometer a estrutura. Como que um ponto elétrico que você colocar ali, fora ali daquele circuitinho que você separa, coloca lá no teu disjuntor, pode causar uma sobrecarga, pode afetar a tua hora do banho. Sabe aquele chuveiro que fica caindo a resistência toda hora? Sabe por que isso acontece? Porque não foi dimensionado corretamente. Você não deixou um ponto só pro seu chuveiro lá. Não pode, gente. Chuveiro é uma tomada de uso especial. Vou trazer aqui essa explicação pra você. Tomada de uso especial, geralmente a gente deixa ela com exclusividade lá no nosso disjuntor. Por quê? São equipamentos que exigem muito. Eles são potentes. Eles precisam ali de uma carga muito grande. Se você deixa num disjuntor lá que não aguenta a quantidade que você precisa, não vai funcionar. A bitola do teu fio também precisa ser correspondente, tá? Precisa corresponder à potência do chuveiro que você escolher. Escolher um chuveiro muito potente, a bitola do fio é maior, o valor do fio é mais caro, o disjuntor precisa ser uma amperagem maior. Beleza? Anota essa daí, que eu sei que tem muita gente sofrendo aí com o banho que fica gelado do nada. Beleza? Então é isso. Então é isso, gente. Ó, se obra pode dar problema até com planejamento, imagina sem. Ter um projeto técnico e um plano de execução bem estruturado é o que vai garantir que a tua obra siga o planejamento, siga o cronograma que você tem ali, né? Não fique atrasada por anos e anos, que não é isso que você quer, né? Você quer reformar e quer voltar a morar rápido, porque obra, vamos combinar, não cheira perfume, gente. Não cheira perfume. A gente quer a obra para deixar melhor, mas a hora da obra ali ela pode ser um pouco desconfortável, eu sei disso. Mas vamos cuidar para ser o mais tranquila possível? Vamos? Para isso a gente precisa de planejamento, tá bom? Então, assim, é o que vai garantir que respeite o cronograma, respeite o orçamento, evite surpresas desagradáveis
E se você tá pensando, ai, mas eu não tenho condições de contratar um arquiteto agora, eu quero te mostrar que existem algumas alternativas, tá? Em várias cidades do Brasil, tem programas de assistência técnica gratuita para habitação de interesse social, né, que vão oferecer um acompanhamento de profissionais habilitados para famílias de baixa renda. Beleza? Tem critérios para isso, não é todo mundo que consegue, mas você precisa lá, vai se informar na prefeitura da tua cidade, o que você precisa para ter essa assistência técnica, se é o seu caso, tá? Se eu não me engano, se você tem uma renda de até 3 salários mínimos, alguma coisa assim, você tem direito a utilizar esses benefícios. Se informa direitinho, porque esse programa aí existe, tá? E pode te auxiliar se você não tem condições de pagar por um profissional você mesmo, tá bom? Então, isso é uma maneira ali, né? Esses programas, eles existem justamente para garantir que todas as pessoas tenham acesso a uma moradia segura e saudável. Então, vai atrás dessa assessoria lá na tua prefeitura, que eu tenho certeza que vai te ajudar, tá? Principalmente você que não tem como pagar, você não tem condições financeiras de arcar com essa contratação de uma equipe habilitada, profissional habilitada, beleza? E além disso, existem programas de crédito facilitado, né, com taxas que são bem mais baixas para você que quer reformar. E você pode utilizar esse crédito, né, o dinheiro geralmente cai na tua conta, um valor de empréstimo, só que com taxas reduzidas. Você utiliza esse crédito para você pagar a sua equipe técnica para te assessorar nesse momento da tua reforma. Pode também ser utilizado para quem vai só decorar, tá? É um programa novo do governo federal. Vai ser lançado aqui recentemente, se não me engano, no dia 3 de novembro. Se você está assistindo esse vídeo em 2025, no dia 3 de novembro de 2025, vai lançar esse programa. Verifique se ele ainda está valendo quando você estiver vendo esse vídeo, tá? E esse programa, né, ele vai trabalhar aí com taxas que são reduzidas e pretende aí ajudar as pessoas a reformar, a melhorar suas casas, dar uma condição melhor para quem tá morando, né, gente? Que não quer viver bem. Então, tem crédito facilitado, tem taxas melhores. Você pode também utilizar esse crédito para contratar e para reformar também, beleza? Para cada renda vai ter um critério diferente e uma quantidade de crédito disponível também, tá bom? O importante é sempre você buscar informação, orientação, para que cada passo que você der seja dado com segurança, né? Porque você fazer aí sem um profissional vai te causar ali mais ônus do que bônus, certo? Às vezes o barato sai muito caro e aquele sonho ali da sua casa nova acaba se transformando em dor de cabeça. Então, cuide para que fique só no sonho, né? E você passe por isso bem tranquilo, beleza? Ter um projeto de reforma é o que vai te dar previsibilidade, é o que permite você planejar cada etapa, prever custos, evitar retrabalho e, principalmente, garantir a segurança, certo? Uma equipe técnica vai conseguir ali avaliar a estrutura, indicar quais são os materiais adequados, calcular as cargas, estudar o conforto térmico, o conforto acústico e planejar para que tudo, né, para que o resultado ali seja bonito, funcional, sem comprometer a estrutura e nem o seu bem-estar. Então, na prática, a reforma é aquele momento de repensar aquela base, de reorganizar a estrutura, para que o ambiente ele volte a te servir, a atender as necessidades que você precisa. E a decoração, ela vem como um toque final, né? O acabamento que vai traduzir um pouco ali da sua identidade e trazer um pouco de alma ali pro seu lar, né? É muito importante que elas caminhem juntos, né? A reforma, ela não exclui a decoração, tá? Mas a decoração pode excluir a reforma, vamos dizer assim, né? Elas são complementares. No caso da reforma com a decoração, uma pode caminhar junto com a outra. E a decoração em si, a gente tem que lembrar que ela não vai envolver questões estruturais que são maiores, como a reforma que eu falei aqui ao longo do vídeo. Beleza? Agora que eu já te expliquei tudo isso, você já deve ter identificado se o que você precisa é de uma decoração ou de uma reforma. Se você precisa decorar o seu espaço, eu tenho duas alternativas aqui, duas soluções para te ajudar. Se você quer o auxílio de um profissional para te auxiliar na decoração do seu espaço, o caminho é a consultoria de projeto, que é o Essenziale Decora, tá? Dentro desse processo, eu te entrego um projeto, né, um projeto de decoração,
onde você vai conseguir enxergar como vai ficar esse ambiente antes mesmo dele ficar pronto, através dos projetos que a gente apresenta, né, dos desenhos, das imagens que a gente apresenta, da planta, enfim, eu te apresento uma série de, um conjunto ali de informações para você conseguir visualizar como vai ficar esse espaço, antes mesmo dele ficar pronto, com indicações do que você vai utilizar, da cor que você vai pintar as suas paredes, das almofadas, tudo, tá? Bem detalhadinho, mas voltado para quem quer decorar um espaço com o auxílio de um profissional. Agora, se você quer fazer isso sozinha, mas quer ter uma orientação de como você pode fazer isso, para combinar as cores, para você identificar qual seria a melhor posição ali dos teus móveis, entender como é que você pode utilizar técnicas de decoração para harmonizar a sua casa através da decoração e trazer ainda mais saúde e bem-estar, o caminho é o nosso curso Decoração dos Sentidos. Eu já falei sobre ele aqui nesse vídeo. Eu vou deixar um link para você entender mais sobre o nosso curso. Ele é um curso bem completo e ensina você a decorar sozinha. Você pode utilizar esse conhecimento, essas informações, para você decorar quantos ambientes você quiser, tá? O link vai estar aqui na descrição para você entender mais sobre o nosso curso. Ele é um curso, assim, maravilhoso, gente, bem completinho. Vai te mostrar desde os conceitos mais básicos da decoração, como também conceitos da neurociência aplicada na arquitetura, na decoração, e como isso interfere na tua vida para te trazer mais saúde e bem-estar, para que você tome decisões que sejam conscientes e que faça sentido para você. Por isso, o nome do nosso curso é Decoração dos Sentidos. Ele envolve aí questões que são mais profundas, vai além de uma decoração qualquer que a gente faz. Vai ser uma decoração intencional para te trazer mais saúde e bem-estar. Então, se você quer seguir por um caminho, já que a decoração não exige o acompanhamento profissional e você quer ir fazer isso sozinha, o curso é o caminho ideal para você. Se você vai decorar e quer o auxílio de um profissional, consultoria. Se você quer decorar e gosta de fazer isso sozinho, quer entender mais sobre todo como funciona, essas questões todas que eu falei aqui para você agora, do impacto dos ambientes, na nossa saúde, no nosso bem-estar, nas nossas emoções, comportamentos, o curso vai ser ideal para você. E ainda, uma coisa não exclui a outra, tá? Se você quiser fazer parte do nosso curso, entender tudo isso, mas ainda no final querer contratar a consultoria nossa, sem problemas nenhum, você também pode fazer isso, beleza? Agora, se você tá falando de reforma, como a gente já viu, é muito importante que você contrate uma pessoa para planejar a sua reforma, todo o projeto, cronograma, orçamento e tudo mais que é necessário para você fazer uma reforma sem dor de cabeça, né? E aí, novamente, no meu escritório, eu consigo te ajudar a fazer esse projeto de reforma, tá? A gente trabalha desde o projeto até a obra da tua reforma, para você fazer tudo isso com segurança, com previsibilidade e entender o que você vai fazer antes de sair executando, tá? Antes de sair executando. Isso é muito importante. Tudo isso que eu tô falando pra você precisa ser feito antes, senão não é planejamento, gente. Beleza? E além disso, a gente vai buscar atender com o projeto as suas necessidades, né? Pra que isso te proporcione saúde e bem-estar com o nosso método aplicado nos projetos que a gente desenvolve dentro do escritório e que é a metodologia que eu ensino no curso para decoração. Por causa da reforma, a gente vai um pouco mais a fundo em outras questões, construção também, tá? Mas a gente aplica o método Arquitetura dos Sentidos nos projetos de reforma lá no nosso escritório. Então, se você quer a nossa ajuda, seja para um projeto de decoração ou para um projeto de reforma, entre em contato com a gente, que a gente vai entender as suas necessidades, vai conversar com você direitinho para poder te passar uma proposta, tá? Aí você conversa com a gente vai te orientar como funciona cada passo a passo para você seguir com a gente dentro do nosso escritório. Então, recapitulando, curso Decoração dos Sentidos Lar para quem quer aprender a decorar com propósito e bem-estar. Consultoria Zenziara e Decora para quem quer a orientação profissional na hora de transformar o que você já tem sem precisar de obra grande. Decoração, certo? Projeto de reforma completo para quem quer repensar o espaço desde a base, com acompanhamento técnico e soluções sob medida. Cada uma dessas soluções tem um propósito, uma profundidade e um custo também que são diferentes um do outro. E entender isso é o que vai te fazer andar na direção certa, sem desperdícios, com mais tranquilidade, tomando uma decisão mais assertiva, conforme o momento que você precisa, conforme aquilo que você está buscando para transformar os seus ambientes neste momento. Reformar, decorar ou reorganizar, tudo isso é cuidar. Cuidar da sua casa, cuidar de você, cuidar do seu dinheiro, da sua energia e também da tua saúde. Quando a gente tem conhecimento sobre o que a gente precisa, principalmente em momentos que são importantes, né, de tomadas de decisões,
Esse conhecimento ajuda a gente a tomar decisões que são mais conscientes, mais assertivas e a fazer escolhas que façam sentido, né, para aquele momento que a gente está vivendo e também para aquele objetivo que a gente tem com as transformações que a gente está buscando. Nesses casos, por exemplo, da decoração, da reforma. Né? E esse é o objetivo que eu tenho com esse quadro aqui no canal. Trazer essas informações que ajudem você a tomar decisões que são mais assertivas na hora de você construir, reformar ou decorar. E eu sei que esse vídeo, né, trouxe muitas informações. Já falei lá no início do vídeo que ia estar recheado de informações do início ao fim. E esse é um assunto que dá muito pano pra manga. Tem muita coisa ainda pra falar sobre esse assunto. Então, se tem alguma questão específica que você precise entender melhor, ou alguma dúvida que você ficou depois de ter visto esse vídeo, ou até mesmo alguma sugestão de conteúdo que você gostaria de ver aqui no nosso canal, deixa pra mim aqui nos comentários, porque aí eu volto pra responder as suas dúvidas e até mesmo trazer os conteúdos inspirados nas sugestões que você me trouxer aqui. Então, deixa seu comentário aqui pra mim. E se esse vídeo te ajudou a clarear as ideias por aí, comenta aqui, agora eu sei por onde começar. E se você conhecer alguém que também tá pensando aí em decorar, ou talvez reformar a sua casa, manda esse vídeo pra ele, que eu tenho certeza que também vai ajudar com as informações que eu trouxe por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou e ainda não curtiu, dê o teu like e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!